mãe empreendedora que ajuda as Ladyboss a emancipar-se no digital para conseguir a vida que merecem. Uma pessoa estratégia, dedicada e uma verdadeira boss. Olá, Elisabetta. Ai, olá, Joana, muito obrigada. Adorei esta tua apresentação. Ainda bem, eu acho que ainda assim não faz jus a realmente à pessoa que tu és e a empreendedora que és. Ah, Para mim é um prazer ter-te aqui no meu podcast. obrigada, é recíproco, Joana, muito, com muito gosto. Olha, a primeira pergunta que eu tenho aqui para ti é para tu explicares como é que surgiu o empreendedorismo aqui na tua vida. Olha, surgiu ainda quando eu estava na universidade, portanto, eu comecei por estudar línguas, relações empresariais, e nessa parte que nós tínhamos na gestão, marketing, eu saía sempre das aulas de marketing assim com uma adrenalina. Eu acho que não sei explicar muito bem qual era o sentimento, ou a emoção que eu sentia. E foi aí que tanto surgiu, pensei, ok, e nessa altura também, portanto, nós estávamos aqui em 2014, 15, portanto, nessa altura, e começaram a haver também muitas lojas online, no Facebook, no Instagram, raparigas, né, também jovens, a vender bijuterias, roupas e etc. Então foi nessa altura que pensei, como é que eu também posso fazer isso? Porque efetivamente não me parecia algo extremamente complicado assim, de se fazer. E eu pensei, ok, porque não? Vou tentar. E portanto, foi nessa altura que eu comecei o meu primeiro negócio, portanto foi a Must, se não me engano foi em 2015, e foi a partir daí, portanto, que tudo se desenvolveu. O meu caminho até hoje já de uma outra forma, mas foi assim pelo menos que eu comecei ainda na universidade. E quando é que tu percebeste, porque entretanto já não tens a Must, Sim. quando é que tu percebeste que a loja online já não era o teu caminho e que o teu caminho era para passar a ser uma empreendedora que presta serviço e que também ajuda principalmente todos os empreendedores a começar o seu caminho? Sim. Ou seja, eu depois então estive com a Masta ainda uns anos, portanto até 2020, e eu, portanto, sempre foi, vamos dizer assim, nos primeiros anos sempre foi assim, o meu part-time, aliás, sempre foi algo extra para mim, porque eu estava na universidade, então isso era aquilo que realmente me também preenchia, não é? Literalmente a aula, porque eu adorava o que fazia, e depois, quando eu, ou seja, depois comecei a construir a minha carreira, porque depois, entretanto, fui para a mestrado, a Massa sempre continuava, então ao longo da minha vida universitária continuava ali sempre comigo. Eu termino o meu mestrado, continuo a minha carreira, portanto, na parte de gestão, torno-me em gestora de produto na Popular, e aí começa, portanto, eu pensei, depois eu engravido, passado algum tempo eu fico grávida, e eu começo a pensar, olha, eu realmente gostava de seguir o meu sonho de ter o meu negócio, então, full time. E quando estava grávida, comecei ali mais para o final, não é, da gravidez, algum mais tempo livre, porque já não estava a trabalhar, e eu pensei, ok, vou aproveitar este momento da gravidez, depois pós-parto, em tornar efetivamente portanto, a must no meu full-time. Só que depois foi aí que aconteceram os investimentos mal feitos, foram investimentos muito altos, e para quem trabalha com produtos físicos tem plena noção o que isso envolve, portanto, não só investimento no negócio em si, do ponto de vista de anúncios, né, da equipa, ou seja, como for, como também em produto em si. Ou seja, porque se nós, imagina, se eu tenho um objetivo de 1000 euros, vamos imaginar, e eu preciso ter produto físico para conseguir vender os 1000 euros, certo? Por exemplo, com infoprodutos isto não acontece, não é? E tenho um objetivo e aí está o poder de escala do infoproduto. Mas enfim, nessa altura, investimentos mal feitos, não correu nada bem, foi muito dinheiro perdido, e eu fiquei assim literalmente no fundo do poço. O Sebastião tinha 3 meses, enfim, era muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E eu pensei, e agora o que é que eu vou fazer? E foi precisamente na altura da pandemia de 2020. E eu comecei a ver muitos perfis, na altura brasileiros, né, elas a partilhar conhecimento, 3 dicas para isto, 3 dicas para. Olha que engraçado. Achei mesmo aquilo engraçado. Eu assim, nunca tinha visto nada parecido. Normalmente os Instagrams que nós víamos na altura, era muito as influências, não é? Que partilhavam o seu lifestyle. Eu não tinha visto, ou seja, antes da pandemia, pelo menos eu falo por mim, alguém que ensinasse, que partilhasse dicas, sugestões sobre algo, sobre um tema específico, por exemplo, negócio, né, empreendedorismo. Pelo menos da minha parte eu não tinha visto, ou não havia tanto boom. E eu achei assim, e elas depois comecei a ver, mas o que é que elas vendem? Não é? Foi a minha questão, ok, elas partilham conteúdo, mas o que é que elas vendem? E aí eu vi que realmente elas vendiam estar consultorias, que ensinavam outras pessoas, e eu pensei, ok, por que não? E eu começar a ensinar aquilo que eu já fazia na Must. A par da criação de conteúdo, do Instagram, das vendas, da parte do e-commerce, que eu já tinha na altura, e foi assim. Ou seja, o meu chip não foi tanto porque algo que eu quisesse, tanto que eu quisesse, mas foi algo que me empurrou a essa mudança.
Mas, e aí, quando eu comecei a vender consultorias, eu depois comecei a ver que existiam, tanto falava-se de lançamentos. Lançamentos, etc. E eu assim, lançamentos, a primeira vez eu vi 6 a 7, que não é lá no Brasil, eu, que raio é isso? E foi aí que eu percebi a oportunidade do negócio que existia. Ou seja, o meu clique, ou seja, sim, eu comecei um novo negócio do zero, mas acho que o clique mesmo foi perceber aquilo que realmente o negócio que eu posso ter e que é escalável. Que não é só crescer, é escalar, porque são termos também diferentes, não é? Então foi esse o meu clique. Nesse sentido, o mercado brasileiro funciona um bocadinho um abre-olhos para nós que estamos aqui em Portugal, porque eu sinto que eles estão muito mais à frente, principalmente a nível do marketing digital e do mercado digital. Então é muito engraçado tu realmente teres visto o que estavam a fazer lá fora e trazer para cá, porque foi nessa altura que depois isso também começou a crescer cá em Portugal. Porque até então eu Exatamente. também partilho a mesma opinião que tu, eu não via ninguém a fazer este tipo de serviços. Não, nada de mentorias, consultorias, porque eu digo, por isso é que muitas vezes falo, né, de mentora, falo para as alunos, na minha altura não havia nada disto. Se soubesse, eu nem pensava duas vezes, eu às vezes, se calhar muitas empreendedoras podem se identificar, caso esteja aqui alguém que ia sentir às vezes na altura e ficava agoniada, literalmente, em não saber a quem questionar algo sobre essa parte do Instagram, por exemplo. Já não para não falar de outras coisas do negócio, eu não sabia quem perguntar. Atualmente, efetivamente, existem profissionais, não é? Que nos ensinam e que nos mostram e nos ajudam a corrigir, não é? E a direcionar. Na minha altura não havia nada disso. Na altura, quando eu começava, nessa perspectiva, não é? Sim, agora basta escrever alguma coisa na barra de pesquisas no Instagram e aparece um monte de perfis com pessoas disponíveis para ajudar. É isso, é isso. Então eu E acho que foi ali, diz. diz, ia perguntar que tendo em conta este teu percurso do empreendedorismo, tu passaste de uma loja online para depois a prestação de serviços, para ti, qual é que é a ferramenta essencial para quem quiser empreender? Uma ferramenta, tu entendes por algo, ou seja, a Não, o que tu ferramenta quiseres. Uma mental, definição, pode ser tipo uma... uma aplicação, tipo o Instagram, ou algo Ah, de ok, observar ok, nos ok. Sim. stories, ou Olha, isto é... planeamento, sei lá, qualquer Ok. coisa. Aquilo que tu achas que atualmente é mesmo importante se as pessoas quiserem ir para o ramo do empreendedorismo. Primeira coisa é mentalidade. Mentalidade. Primeira coisa, sim. Eu não tenho problema nenhum falar nisso. Eu já pus há uns anos o papel de vítima. E eu culpava sempre, sempre não. Ou seja, quando, por exemplo, aconteceu a parte do investimento, logicamente que, ou seja, a responsabilidade não foi apenas minha, mas era da outra parte com quem eu estava efetivamente a trabalhar, a outra agência, mas eu não via também, não coloquei uma certa responsabilidade também em mim. Então, isso para dizer o quê? Que nós não podemos ter papel de vítima. Então, por exemplo, no meu caso, essa parte de mentalidade. Tive mentalidade também escassa. As crenças no merecimento que eu não trabalhava, as crenças. Então, eu tenho a certeza que, por isso é que eu digo, por exemplo, eu hoje já não sou a mesma pessoa de há um mês, para não falar já de um ano, para não falar nem há 4 anos quando eu comecei. Então, a mentalidade é a primeira coisa. E às vezes as pessoas dizem assim, mas o que é mentalidade? O que é que eu tenho que começar por fazer? Não é? Tipo, por onde eu começo? Por exemplo, como no meu caso, eu comecei por ler livros. Aliás, o meu primeiro livro que eu li, que mexeu muito comigo e que muitas pessoas também relatam, que mexe muito com as pessoas, que é Os Segredos da Mente Milionária. Depois comecei por ler Manhãs Milagrosas. Depois, já li tantos, mas assim, alguns, os primeiros, não é? Depois foi alguns também do Robin Sharma. Então foi assim, eu comecei a perceber coisas, oh meu Deus, tipo, oh my God, parece tipo, descobri a América, sabes? Como assim? Isto faz todo o sentido. Ou neste caso, da forma como nos comportamos. Então eu primeiro comecei por sozinha, ir lendo literatura nesse aspecto. E portanto, e aqui já desde o final do ano passado, outubro, etc., tenho uma coach comigo. Porque realmente tenho plena noção aquilo que, isso é nos momentos difíceis. Porque a mentalidade, ela é essa que te vai ajudar a estar contra balas, entre aspas. Ou seja, não quer dizer que nós somos humanos e eu não deixo de ser, não deixo de ter sentimentos, eu não, nem quero deixar de os ter, não é? E as minhas emoções continuam lá. Só que a forma como eu vou lidar com essa emoção é totalmente diferente de há 4 anos. Ou seja, o problema acontece é quando a pessoa tem um desafio e ela não sabe lidar com ele. Aí ela vai abaixo. É a Exato. forma de lidar, É não é? uma mente preparada para arranjar sempre soluções, É independentemente do isso. problema. É isso. Mas eu também gosto muito de ler e leio, já li esse de Segredos da Mente Milionária e também já li outros. E é engraçado, porque à medida que vais lendo cada vez mais livros sobre desenvolvimento pessoal, os vários autores chegam todos à mesma É? conclusão. Falam sempre da mesma coisa.
E Sim. é interessante perceber que como é que esta gente acha toda a mesma coisa. Daqui deve haver algum fundo de verdade. É E verdade. falam muito sobre a questão de não sermos, ou não nos colocarmos no papel de vítima. Tudo o que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. Se queremos melhorar, temos que trabalhar para isso. Se queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes daquilo que estamos a fazer. E é engraçado porque eu acho que falta muito isso. Muitas das pessoas não começam porque têm medo. Porque não sei se consigo, ou não tenho um telemóvel, ou não tenho um computador. Estão sempre a arranjar desculpas, ou acham que sempre que não são capazes. E se tivessem uma mentalidade mais de, olha, vamos tentar e ver se o que é que vai acontecer, ou arranjo sempre uma solução, se não correr bem, se calhar tínhamos mais empreendedores do que atualmente. Verdade. Sabes que essa parte do medo que tu falaste, nós vamos continuar sempre a ter medo. Nós aqui também na empresa também temos medo, ou seja, à medida que o teu negócio cresce, o medo ele não desaparece. Apenas a forma como tu lidas com ele é que é diferente. Porque há mesmo, tu começas a ter uma equipa, tu tens medo pelas pessoas, medo no sentido, e será que nós vamos conseguir? E nós vamos contratar mais alguém? E mais não sei o quê? E será, e será, e será? E os seus começam a aparecer. É aí que entra, não é? A nossa também inteligência emocional, que é outra coisa importantíssima. É importantíssima. E a forma como nós também vamos lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e isso depois tem impacto também nas pessoas que estão a trabalhar também ao nosso lado, não é? E que estão, portanto, também à nossa beira. Mas eu acredito que a primeira coisa é mesmo mentalidade, porque tudo começa, às vezes, como dizem, não é? A mente manda e o corpo obedece. Por exemplo, especialmente quando estamos a treinar. Eu gosto muito também de utilizar analogia entre empreendedorismo e treino, porque acho que é muito parecido, do ponto que nós, quando, por exemplo, vamos começar a empreender, nós temos dificuldades, não sabemos como é que se faz, não temos conhecimento. Quem vai a primeira vez ao ginásio não faz a mínima ideia sobre as máquinas, porque é que elas servem, como fazer corretamente o exercício, custa. Primeira vez que tu vais fazer uma live vai-te doer porque estás desconfortável. Primeira vez que tu vais sair do ginásio, no dia seguinte os músculos vão-te todos doer. Então sempre, eu gosto de fazer sempre essa comparação. Mas é mentalidade. E o medo eu pergunto assim, e se? Existem sempre duas saídas do outro lado do medo, né? Como se fosse um túnel. O medo é um túnel como nós vamos percorrer e pensar, e se eu não tomar essa decisão, tu já sabes onde é que tu vais ficar no lugar que estás. Esse é o e se, não é? O outro e se é aquele que tu ainda não sabes e só vais saber se tomares a decisão e se A percorreres. realidade é que nós nunca sabemos como é que vai ser o nosso futuro, seja empreender ou trabalhar por conta de outra Exatamente. pessoa, seja sem estar a trabalhar e ser uma pessoa que gosta de se dedicar à família, por exemplo. Nunca vamos saber o nosso futuro e isso pode sempre gerar medo. Agora, cada pessoa também tem que analisar qual é o medo que quer agarrar. Mas o medo, repara, o medo, o stress é uma coisa que é natural e ela deve existir em ser humano. O stress ele existe e ele deve existir. É um mecanismo de defesa do ser humano. Ou seja, se a pessoa agora, se nós não tivéssemos medo, a gente ia atravessar a passadeira sem olhar para os lados sequer. Ia-nos passar um caminhão em cima, não é? Por isso é que nós devemos ter medo. Só que nós, logicamente, que já sabemos que para nós não sermos atropelados, nós temos que parar e olhar. Exatamente a mesma coisa aqui. Então, o stress é normal e é saudável do ponto de vista que nos protege. Dessa perspectiva, não é saudável, mas que nos protege. E cabe a nós depois em saber gerir e perceber em que situações nós estamos e saber lidar com esse medo e com esse stress. Mas é um mecanismo de Agora deixa-me fazer uma pergunta. Quando tu fizeste aquele investimento na Must e verificaste que o negócio estava a correr bem, não sentiste medo? olha, agora que estás a falar, estou a tentar também recordar. Eu lembro-me porque aquilo, imagina, eu tinha um contrato também com essa empresa e há coisas que acontecem, neste caso não acontecem por acaso, e eu tinha lá uma cláusula em que pedi para meter antes de nós iniciarmos o trabalho. E foi essa cláusula que me safou. Sabes aquelas coisas que parece que eu já previa, porque normalmente não existia essa cláusula nos contratos que essa empresa fazia. E eu senti um alívio, porque eu percebi que estava a sair de algo que me estava a doer. Apesar de ter perdido esse dinheiro, eu senti um alívio daquilo que estava, que já não precisava de continuar nessa situação de sofrimento, porque era muita coisa, era dinheiro, era coisas que estavam a correr mal, tudo. Então eu só queria sair dessa situação. E eu senti alívio após ali. Depois, quando eu comecei algo do zero, logicamente que foi complicado, porque as pessoas não percebiam aquilo que eu estava a fazer. As pessoas não percebiam. Como assim? Mas estás a partilhar coisas no Instagram, mas como é que tu vais ganhar dinheiro? O que é que
tu partilhas isso, como é que tu vais ganhar dinheiro? Ah, não, isso não vai dar certo. Eu vi isso tantas vezes, as pessoas assim duvidarem, as pessoas não é não respeitarem, duvidar literalmente de mim, não é? Mas eu acho que não era de mim, era de onde eu estava, no meio que eu estava. Porque não compreendiam. E aí que está outra coisa, as pessoas que estão à nossa volta, nós não devemos ouvir porque eles simplesmente não compreendem a nossa realidade, porque eles não vivem nessa realidade. Para elas é algo totalmente desconhecido, eles estão na bolha, cada pessoa está na sua bolha. E é o nosso, não é? A nossa mente, ela vai absorvendo coisas que estão à nossa volta. Se a pessoa nunca esteve, se nunca empreendeu, nunca esteve num ambiente de empreendedorismo, amigos, familiares, ela nunca ouviu nada sobre isso. Então, de repente, eu apareço, entre aspas, não é? A partilhar conteúdo, a fazer umas consultorias, a fazer porque a primeira coisa que depois lancei foi um workshop, foi para 10 pessoas, e eu fiquei felicíssima. Eu nunca mais me esqueço, etc. Eu tinha uns, não sei, 200, 300 seguidores nessa nova conta. E daí foi assim, foi um sucesso para mim. E na altura as pessoas não compreendiam. Então eu tive que, foi duro no sentido de falar comigo mesmo, Lisa, tu és capaz, sabes, tipo, ser durona. Foi duro Mas aí ser durona, sabes? aí é que entra o nosso trabalho pessoal, do nosso próprio desenvolvimento, da nossa mentalidade, que apesar de não acreditarem no nosso trabalho, no meio que nós estamos a trabalhar, nós temos a capacidade de acreditar em nós próprios e continuar. Porque lá está, somos seres humanos e gostamos sempre de viver em comunidade e que as outras pessoas gostem de nós e também buscamos sempre um bocadinho a aprovação dos outros que estão à nossa volta. É. E quando não temos isso pode ser uma barreira muito grande. Agora, cabe-nos a nós fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal de podem não acreditar em mim, mas eu acredito em mim própria e então eu vou seguir. Porque o sonho está na nossa cabeça, aquilo que nós visualizamos só está na nossa cabeça. Nós somos os únicos que vivemos a nossa realidade dia após dia e que nunca esquecer que aquelas pessoas que podem eventualmente dizendo coisas, elas só sabem nem 1%, 0,5%, não é? Do metade de 1% sobre aquilo que efetivamente passa na nossa vida. A pessoa não está connosco todos os dias, ela não sabe o que é que nós fazemos, ela não está presente nessa rotina, ela não tem noção de nada. Então ela cria uma opinião em fatores assim, que ela de repente viu, às vezes uma coisa no Instagram, enfim. Então nós temos que ter noção que a pessoa ela cria opiniões baseadas na sua realidade, não na nossa. Verdade, sim, sem dúvida. Né? E duvidam porque elas próprias, como não sabem, duvidam, como assim? Tipo, eu não conheço este mundo, o que é que tu vais estar lá a fazer? Tipo, volta para a realidade dela. Sim. Arranjam um trabalho em condições, não é que se costuma ouvir muito por aí? É verdade, é verdade. E então foi isso, acho que a parte mais difícil foi ser dura, sabes? Resistir. Resistir e, sabes, eu estou a suspirar assim, tipo, a voltar atrás, parece que uma pessoa está mesmo assim a viver novamente isso. E é mesmo isso, é ser durona e sabes, tipo, parece tanque, não é? Sabes, ir, não olhando para trás, tipo, confiar, ir. Foi difícil, emocionalmente, foi muito difícil, sendo que o meu Sebastião, na altura, quando eu comecei este negócio, ele tinha 3 meses, não é? Era um bebê que, pronto, em termos de sono, também não dormia muito bem, nada bem à noite, então foi ainda um processo muito complicado também, ainda uns anos. Então, enfim, eram muitos desafios, tanto profissionais, né? Porque estava a começar algo do zero. Ou seja, eu tinha 2 recém-nascidos, era o meu filho e era o negócio. Então, 2 filhos recém-nascidos que exigiam muita atenção, não Sem é? Até hoje. dúvida. Basicamente, o momento que eu estou hoje, o Sebastião e o negócio têm a mesma idade. Pois, sim, basicamente, tu começaste logo ali com dois projetos, o projeto de ser mãe e empreender ao mesmo É tempo. verdade. Mas se calhar também foram essa conjugação de fatores que depois tornaram na pessoa que tu és atualmente. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que é, como eu costumo também aqui dizer, por aqui, quando nós ganhamos calo, literalmente. E há coisas que já não, nem, assim, o vento sopra, a gente nem abana. Nada, sabes? Tipo, colhemos assim. Logicamente que há depois outras situações, cada vez mais novos desafios aparecem, porque o negócio cresce. Enfim, muita coisa começa nova a acontecer, porque é o que é. Então aí nós, novas situações, vamos ganhar calo. Só como nós já lidamos com diferentes situações, nós temos estratégias e técnicas por saber lidar. Não só connosco, porque assim, eu vejo dessa forma, é isso que eu sinto. Se eu não sei lidar comigo mesma, eu jamais serei capaz de lidar com a equipa. É isto, Sim, sim. não é? Eu,
Diz-me. É preciso ter uma capacidade muito grande de transmitir para os outros aquilo que nós estamos a pensar. Mas É isso. transmitir de uma forma correta para que a mensagem seja bem recebida. Mas para isso precisamos também ter clareza mental daquilo que queremos. Olha, agora que tu falaste de uma coisa, que é clareza. Sabes? Muitas pessoas, muitas mulheres não têm clareza em geral na sua vida. O que acaba elas, imagina, todos os dias acordam e simplesmente vivem sem um rumo, sem uma direção. O que acaba por lhes gerar um certo também desconforto, tristeza, não é? Porque parece que vêm outras pessoas a conseguir isto e aquilo. Porque clareza, e a clareza ela começa muito aqui dentro, perceber o que é que realmente eu quero. Eu realmente quero empreender? Ok, eu vou empreender. Eu não quero empreender, quero ser simplesmente mais full-time. Está tudo certo. É perfeito. Desde que isso esteja claro para ti. E assumir isso dentro, não é? E depois dessa clareza, ela depois passa para o negócio. O que é que eu quero com o negócio? Eu quero fazer realmente lançamentos? Tenho que ter noção que os lançamentos exigem isto, isto e aquilo. É uma decisão que tu tomas. Se tu não queres fazer lançamentos, não faças. Mas a partir do momento que dizes eu vou fazer, assume a responsabilidade daquilo que exige o lançamento. É uma escolha. Então, todos no negócio digital existem diferentes, não é? Há um serviço, imagina um gestor de tráfego, por exemplo, não é? Alguém, um cliente para quem tu faças o lançamento. Então, cada vertente, não é? Cada serviço que exista tem o seu compromisso. Então, assumir isso e ter clareza. Ok, eu quero fazer isso, eu vejo-me a fazer isso? Não. Então, se calhar não faz sentido para mim isto. Mas o que eu sinto é que atualmente as pessoas vão na corrente. Está na moda fazer lançamentos, vou fazer lançamentos. Está na moda agora fazer lives, eu faço lives. E nunca realmente pensam e questionam se aquilo faz sentido para É o elas. porquê. Há pessoas que não gostam de aparecer, mas fazem reels porque dá views, porque traz pessoas novas para o perfil. Enfim, as pessoas esquecem-se de fazer essa introspeção. Introspeção. E esqueci de fugir uma ideia. Espera aí, Joana. Estávamos a falar sobre Reels. Clareza. E depois, essa parte da clareza, ela também é especialmente importante para quem, para as empreendedoras. E logicamente, que quando falo por mim, eu também não tinha os planeamentos que eu tenho atualmente aqui na empresa, que nós temos, não é? Aqui na empresa. É normal, só que eu tinha alguma coisa muito mais simples. Ok, vamos começar pelo básico. Qual é que é o meu objetivo de faturação mensal? Quanto realmente eu preciso de faturar diariamente, mediante aquilo que nós não é, oferecemos ou aquilo que nós trabalhamos? Semanalmente, 2 em 2 semanas. Então, qual é que é o meu objetivo? Eu tenho que ter clareza, porque se a empreendedora acorda, ela partilha conteúdo, mas ela nem sabe porque é que ela está a partilhar isso, então ela está numa roda de ratos, simplesmente a correr, sem ter uma noção para que é que ela está a fazer isso. Quando tu sabes que tens um objetivo de vender 2 mentorias este mês, ok, o que é que eu na prática preciso de fazer para vender 2 mentorias? Eu preciso realmente fazer uma live? Ok, porquê? Porque como é que a live vai me ajudar a vender essa mentoria? Como é que esse conteúdo vai me ajudar a vender essa mentoria? Porquê que eu tenho que fazer uma reunião comercial com um potencial cliente? Não é? Então a clareza é muito sobre isso. É primeiro definir. E a melhor forma de ter clareza é deixar, seja no papel, não é? Quando estão a começar empreendedores, e eu batalho sempre para irem cada vez mais para o digital, não é? Ou seja, para meios digitais. Porquê? Porque é que a agenda, no meu ponto de vista, e todos os papéis. Imagina, eu tenho agenda para rabiscar, coisas assim, mas do ponto de vista de criação de conteúdo, ideias, planeamento, jamais. Porquê? Porque são folhas. Tu um dia queres procurar por aquilo que tu planeaste, está lá no meio. E fica perdido. Tu tiveste uma ideia brilhante de conteúdo, nem sabes onde é que tu apontaste naquele cantinho da tua agenda. Entre outras coisas, né? Que não podem continuar a ficar, portanto, ali perdido dessa forma. Mas é sobre essa clareza e ela em tudo. Ela primeiro começa com a própria mulher, mesma coisa depois vai para o nível familiar. Ok, eu tenho este negócio, esta é a minha responsabilidade, este é o meu compromisso. Ok, como é que isso tem impacto na minha família? Qual é o limite que eu realmente, onde é que o limite, ou seja, do pilar familiar vai para o negócio e o negócio para o pilar familiar, não é? Qual é que é o limite dos dois lados? Até onde eu posso ir? Então, se a pessoa nem faz isso, se ela não tem noção, ela simplesmente é uma barata tonta, que vai só assim, Sem dúvida. fazendo um bocado disto, agora vou trabalhando, mas afinal já vou fazer não sei o quê, e compras, e etc. Então está sempre nesta roda viva dos ratos, que depois isso gera ansiedade, Sem exaustão. dúvida, porque não há nem é planeamento, mas pelo menos clareza, saber onde é que quer chegar. É isso. E sabes que Então aquilo que. estão quase a apagar os fogos em todo lado para ver se aquilo vai para algum caminho que nem sabem qual é o É isso. destino.
apagar fogos. Eu acho que muitos empreendedores se identificam muito com isso, que estão sempre a apagar fogos. Acordam, ai, agora preciso responder rápido aqui um cliente. Agora eu tenho que fazer não sei o quê. Sabe, e é sempre um fogo por todo o lado. Então, é isso. Eu E sinto numa, muito. e numa dessas perspectivas também de clareza da pessoa, do que é que quer transmitir, onde é que quer chegar, tu falas muito da importância da imagem também. Sim, Tu achas que a imagem é importante aqui no empreendedorismo digital? Tendo em conta que nós estamos sempre atrás do telemóvel ou do computador, achas que a imagem é assim tão importante? sim, eu acho. E não só aqui no digital, mas porque a marca pessoal, não é? Ela somos nós, não é? Sou eu, que a forma como eu venho aqui para a equipa, né? A postura que eu tenho, porque por isso que eu passo aqui para o Instagram, seja onde for, YouTube, não interessa, a forma como eu vou comunicar com os clientes, com os meus sócios, a forma como eu vou comunicar com a família, com os amigos, então tudo isso é marca pessoal, não é? Não é uma coisa que se separa. Então, por isso é que muitas vezes as empreendedoras, quando vão para o digital, começam a criar algo que elas não são e que gera stress. Só que a imagem não é apenas sobre empreendedoras que são extremamente bem cuidadas, arranjadas e que não usam blazer e que não usam batom vermelho, mas elas passam a mensagem que elas querem passar. E eu, por exemplo, eu gosto eu tenho esse estilo, né? Mas há empreendedoras que não e que são cuidadas, porque não há uma segunda oportunidade de criar uma primeira boa impressão. Sim. E eu acho que é uma coisa que não vale a pena fugir. E são estudos, já são mais do que feitos, isto há anos, sempre existiu, que é a primeira, não é? Nós recebemos a pessoa pela imagem, porque nós somos A pessoa tira logo extremamente uma conclusão sobre logo outra através da da imagem. imagem, não é? Se eu vejo uma pessoa que tem uma sapatilha branca, mas que ela está extremamente suja, qual é a mensagem que essa pessoa já me está a passar desde a primeira vez que eu olhei para ela? Não é? Se é empreendedora, ela está, aparece nos seus stories totalmente descabelada, sem uma apresentação, e ela quer passar uma mensagem de empresária, de quem realmente ajuda a transformar negócios, as pessoas, a percepção sobre aquilo que ela quer, aquilo que as pessoas vão ter, não é coerente. Mas para Então, ti, a imagem cuidada, como estavas a referir, não é utilizar fato, gravata, saltos altos e maquilhagem. Eu acho que as pessoas, o importante é perceber qual é que é o seu estilo e aquilo que querem comunicar. é aquilo que querem comunicar, não é? E encontrar um estilo que identifica efetivamente a sua personalidade e a imagem, não é a imagem, a mensagem que a pessoa quer passar no seu negócio, neste caso, não é? Porque, por exemplo, logicamente, se eu estou com o meu filho e nós vamos brincar ao parque, eu não vou de salto alto, não é? Porque eu não vou correr no parque de salto alto. Mas se vou para a praia também eu não vou de salto alto. Então também existe um contexto. Então nós temos que ter noção no contexto em que nós estamos inseridos. Se eu estou num contexto empresarial e porque foi a minha escolha, porque é isso que eu quero, então eu sei que cada ambiente e cada é uma comunidade, né, entre aspas, então tudo tem o seu contexto, tudo tem as suas normas. E as normas, elas não são criadas do ponto de vista, não é uma regra, é uma norma, que é algo tipo cultural, não é? Então, por isso é que nós temos sempre noção. Por exemplo, uma pessoa vai ao banco, eles vestem-se daquela forma. A pessoa vai para uma empresa, não é? E eles vestem-se daquela forma. Então, as normas, elas não são regras, são coisas inconscientes que são criadas com rotina, né? Que foi, portanto, ou mesmo foram passadas gerações a gerações, enfim, não são leis, não é? Nesse sentido, mas que existem. Por isso é que se nós vamos ver alguma comunidade que seja hippie, tem o seu estilo. Mas não Claro. faz sentido eu aparecer lá de blazer. Então, uma comunidade que eu sei que é, por exemplo, empresarial e se ainda por cima formal, porque existe diferença em também ser formal, não é? E ser profissional. Então, eu posso estar vestida do ponto de vista profissional, mas se eu for para um ambiente ainda mais formal, tenho que ter ainda mais atenção à forma como eu vou. Não é? Se calhar, por exemplo, se for um ambiente extremamente formal, eu jamais ia assim, talvez tinha que ir com uma blusa, tinha que tapar talvez o ombro, por exemplo, não é? Para passagem coerente com aquilo, para eu própria não me sentir não sei, um extraterrestre no meio daquelas pessoas e praticamente porque aquela comunidade, como tem as suas normas e a sua percepção, e eu também seja, portanto, parte e faça parte dessa comunidade. Eu, por acaso, li um livro sobre marca pessoal e um dos capítulos era sobre a imagem pessoal que as pessoas deveriam ter ou os cuidados que deveriam ter na sua apresentação.
E eu achei engraçado, porque à medida que eu estava a ler aquele capítulo, eu comecei a pensar, ok, mas isto há uns tempos era quase, não digo tabu, mas era fútil falar disto. Aham, Porquê que estás preocupada com a imagem? O que importa é o teu conhecimento, aquilo que tu sabes fazer. Mas, por outro lado, se não conseguimos captar a atenção da pessoa através da nossa imagem, antes de falarmos, porque há ali 1 ou 2 segundos antes em que nós ainda nem começamos a falar e a pessoa vai nos ver, nós podemos criar ali logo uma impressão. claro. O que faz com que aquela pessoa depois ou não contrate, ou não gosta daquela pessoa, ou tire um julgamento precipitado e fica logo de pé atrás com aquela pessoa. E eu sinto que era um tema que era ligado muito à fertilidade, principalmente na área feminina, porque, Uhum. ok, os homens, na área empresarial, nos bancos, como tu É. disseste, pronto, é uma Aham. norma, tem que se vestir daquela forma e as mulheres também, mas depois, no dia a dia, as mulheres, se quiserem ajeitar um bocadinho mais, já era ligado um bocadinho à fertilidade. O que na realidade não tem nada a ver, porque realmente é uma parte muito importante da marca pessoal de cada pessoa. Claro, não é por acaso, por exemplo, se nós vamos a uma, por exemplo, vamos a uma Zara, não é? Eu, quando estava na universidade, ainda também fui fazendo part-time lá na Zara. E eu adorava. E era obrigatório usarmos batom vermelho. Agora não sei, mas na altura era obrigatório. Todas as mulheres tinham que estar maquilhadas. Era uma regra, nem que seja um bocadinho de base, para ter um bocado como eu digo, saúde no rosto, não é? Porque às vezes é normal, pronto, para dar realmente aquele toque. Porquê? Porque representava a marca. A pessoa estando ali representava a marca. E essas são as regras da marca, não é? Como, por exemplo, eu tenho a certeza, se vão a uma loja como Louis Vuitton e Prada, a mulher não vai estar lá de qualquer forma, não é? A pessoa, a vendedora, não vai estar lá de qualquer forma. Então não vale a pena ignorar algo que já tem estudos, já tem não sei quantos também. Portanto, aí está, estudos científicos sobre as percepções, sobre a primeira imagem e que isso tem realmente impacto na vida da pessoa. E conhecimento é literalmente a imagem, ela passar ainda mais, realçar ainda mais todo esse conhecimento. É isso, passa-se muito a ideia de que para passar profissionalismo para o público é preciso vestir-nos de uma determinada forma. Na minha opinião, cada pessoa tem que encontrar qual é que é a forma que mais identifica a sua personalidade na roupa. Porque para mim, roupa é uma forma de mostrar a nossa personalidade. Isso, isso, E as pessoas tal e têm que qual. encontrar o seu próprio estilo, não é copiar os outros, porque isso não vai correr bem. É isso mesmo. Eu estou-me a esquecer do nome do homem que é o livro Decifrar Pessoas, Ler e Decifrar Pessoas, acho eu. Não estou-me a esquecer do nome do autor, que ele também, portanto, não estou mesmo a recordar. Mas enfim, eu também li o livro e também um dos livros que eu li da marca pessoal, que também já falava disso, que é o tipo de sapato diz muito sobre, neste caso, por exemplo, a mulher. A grossura do salto tem impacto. Por exemplo, um salto que tenha a parte da frente não é redonda, um tacão quadrado, é totalmente diferente de uma mulher que usa um estileto, né? Que é bicudo, salto alto, ou seja, o salto não é super alto, fino, totalmente diferente. Um blazer oversize é totalmente, passa uma mensagem totalmente diferente de um blazer que é mais sentado. E por aí vai. Os acessórios dourados passam uma mensagem totalmente diferente dos acessórios prateados. E isso já fala por si. Tu, quando vês uma pessoa nesse estilo, já tens uma imagem criada sobre ela. A questão é que não podemos negar o poder da imagem porque é É inconsciente. Tu consciente. não olhas para a pessoa assim, olha, que ela está de acessórios dourados, então ela é assim, ou é assado, ou é daquela forma. Aquilo é uma questão de segundos. E olhas para a pessoa, se não gostar da forma como ela está apresentada, tu se calhar já vais estar de pé atrás com ela. Provavelmente depois no decorrer da conversa até podes mudar a tua opinião. Mas a primeira impressão vai ser aquela que tu conseguiste captar através da forma como está sentada, anda, se Claro, veste, fala, enfim. claro. Tudo conta. É isso, essa postura, não é? Como nós aqui, eu brinco com a equipa, digo assim, postura equipa, vamos, postura, postura. Ou seja, a forma como nós também posicionamos, não é? E posicionamento é muito sobre isso, sobre a como forma como nós realmente. E posicionamento não é só aqui, o posicionamento não é uma coisa digital. O posicionamento é o posicionamento que nós temos na vida. Mais uma vez, perante os nossos amigos, a nossa família, a nossa equipa, os nossos clientes, não é? As nossas alunas, tudo, o posicionamento está em todo lado. Só que para diferentes vertentes, não é, da nossa vida, o posicionamento vai sendo diferente, não é? Claro. Mediante a área e que faça sentido. Mas nós temos que, ou seja, posicionamento é até qual é o limite onde eu vou, por exemplo, com o cliente?
o que é que eu acredito, ou seja, defender também aquilo que faz sentido para mim, para a nossa, né, aqui a empresa, e eu até onde realmente eu vou e até onde eu não vou, o que é negociável para mim, para nós aqui na empresa, como mentora, o que é que para mim é negociável, o que é que eu não permito que aconteça, até onde eu consigo ir, né, qual é que é o limite, como mais, exatamente a mesma coisa. Então, e esse, se nós analisarmos, é um livro muito bom, que é Alta Performance, do coach Paulo Vieira. Espetacular o livro, foi um livro muito completo também que eu li. E que, portanto, ele abordava toda essa parte que eu acredito muito de todos os pilares da vida, não é? Nós avaliarmos como é que está avaliado cada pilar, qual é que nós vamos desenvolver. Então é muito sobre isso. E esse posicionamento, a nossa marca pessoal, ela está enquadrada em todos esses pilares. E tem que ser igual em todos os pilares, porque cada vez mais o digital passa para o presencial, com eventos, formações Tudo. presenciais, etc. E uma pessoa que é de uma determinada forma no digital e é completamente diferente no presencial não vai criar coerência. O que Não. vai criar a impressão na outra pessoa de que aquela pessoa não é de confiança, porque ela apresenta-se de uma forma nas redes sociais e afinal presencialmente é completamente diferente. Vai perder também a sua credibilidade, não é? A forma como nós falamos, comunicamos, aí está mais uma vez essa parte da postura, isso faz parte também da marca pessoal, não é? Por exemplo, os e-mails. Os e-mails é como nós falamos, tem o seu tom de voz, não é? Por isso é que isso também é marca pessoal, a forma como nós escrevemos, a forma como assinamos por baixo, o tipo de letra que usamos no e-mail, enfim, tudo isso é marca pessoal, não é? Começa pela, ou seja, a roupa, a nossa aparência, não é? O cuidado tem impacto também nisso. Olhem, por exemplo, um óculos se estivesse totalmente redondo, se eu usasse, ia passar uma imagem totalmente diferente. Sem dúvida, sim, sim, sim. Né? Então é isso. A marca pessoal acho que acho não, portanto, é um conjunto, né? Tudo que a pessoa realmente representa, né? Em todos Mas os para pilares. finalizarmos, qual é que achas que são aqueles três pilares dentro da marca pessoal mais importantes para quem quiser começar a empreender do zero e quer e também a desenvolver a sua marca pessoal? Olha, atualmente aquilo que eu acredito é o posicionamento. E posicionamento, tal como eu digo, às vezes as pessoas ouvem, mas não explicam muito bem o que é isso, mas aquilo que realmente tu acreditas, a tua visão sobre as coisas. E eu não sei se está aqui quem é que está a ouvir, se são empreendedoras ou não, mas dou um conselho. Não continuem a partilhar apenas um conteúdo de dicas, de sugestões, mas um conteúdo de posicionamento. O que é que isso é? É efetivamente vocês mostrarem aquilo que vocês acreditam. Né? Por exemplo, como eu falo da independência, eu acreditar que a mulher tem que ser financeiramente independente e que isso tem impacto na sua vida, por isso é que a formação chama-se também emancipação digital. Então eu acredito muito nisso e quero desenvolver cada vez mais essa narrativa. É o posicionamento, porque isso depois não vai só levar no perfil, isso depois vai ser a postura com o cliente. Se a pessoa não tem posicionamento, ela vai ser comida viva por clientes tóxicos, porque ela está a começar, ela não tem maturidade, ela não sabe maturidade do ponto de vista de lidar com o cliente. Então, posicionamento é extremamente importante aqui na marca. A apresentação, não é? A forma como a pessoa se apresenta, porque, ou seja, o posicionamento ela determina para ela mesma e depois ela começa primeiro com a sua imagem e entra depois o seu posicionamento e, logicamente, a sua. Estava a faltar só o nome, o seu poder argumentativo, a comunicação. A comunicação não só do ponto de vista se é melódico, se é bonito, etc., mas a forma como a pessoa fala, o poder argumentativo, as questões que lhe fazem, a forma como ela responde, por quanto mais a pessoa lê, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa vê, gosta de arte, não é? Vê filmes, vai a exposições, enfim, tudo que seja isso aumenta o campo léxico dessa pessoa e ele aumenta o poder argumentativo. Então imagina, uma pessoa que já terminou o posicionamento, tem a sua imagem coerente com aquilo que ela acredita e ainda na reunião passa esse posicionamento, a sua postura e tem poder argumentativo de fechar ou não então com o cliente, acho que isso já não é só para começar, mas ao longo de todo o seu negócio. Mas já começa logo com o pé direito. E que pé direito! Olha, Elizabeth, eu gostei muito de ter aqui, espero que também tenhas gostado. Adorei, sim, Acho que foi partilhaste ótimo. aqui coisas muito importantes e que não se falam muito no digital, que é a questão da mentalidade, da imagem pessoal, por isso estou muito grata pela partilha do teu conhecimento aqui. Obrigada. Obrigada aí, Joana. Foi um grande gosto mesmo falar acerca destes assuntos. Muito obrigada pelo convite.